se afaste da iniquidade, todos os que amam a Cristo. Parte 14, dia 27 de fevereiro de 2025. E a alma graciosa estará gemendo, desejando, lutando pela entrega perfeita. Nenhuma trégua sendo feita aqui, mas a guerra empreendida para a extirpação. Romanos 7, 24. Finalmente, ele parte, crescendo em graça. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Muitos voltam a seus antigos passados, novamente, porque, embora pareçam se afastar de alguns pecados, ainda assim, sendo destituídos de graça, não podem crescer nas graças opostas e, portanto, isso se aplica a eles como em Mateus 12, 44, 45. Assim, seu último estado é pior do que o primeiro. Mas como um homem e uma mulher está sempre mais longe de sua doença, mais essa natureza é fortalecida. Assim, a alma graciosa é colocada mais longe do pecado, mas as graças contrárias são feitas para crescer nele. A partir dessa parte do assunto, podemos aprender 1. Que se você for o povo do Senhor, por dedicação sincera, seu povo da aliança, você se afastou livremente de todas as suas concupiscências para ele. Vocês estiveram à mesa dele, dedicando-se solenemente a ele. Se você tratou honestamente com ele, e não comeu e bebeu indignamente, seus corações estão livres de todos os seus ídolos. Você, com coração e boa vontade, virou as costas para Sodoma de cursos pecaminosos, com resoluções sinceras de não olhar para trás, por menor que seja a influência que essa cobrança tenha sobre os outros. Ela é eficaz para você. Você tomou o alarme e começou a sua marcha para fora das tendas do pecado. Você não ousa mais ser desobediente à visão celestial. Se sim, está bem. Caso contrário, você apenas zombou de Deus e prejudicou suas próprias almas. Você pode aprender. 2. Que se você for realmente o povo do Senhor, pela aliança salvífica, você não voltará às suas concupiscências anteriores. Lucas 9, 62. E Jesus lhe disse: ninguém, lançando a mão no arado e olhando à volta, é apto para o reino de Deus. Você não deve tornar sua conversa vã. Você levantou sua mão para o Senhor e você não pode voltar atrás no ponto certo. E a menos que você tenha lidado de forma enganosa com Deus, você não voltará atrás. A apostasia e a apostasia tomam a máscara dos hipócritas. É temerosa e as suas condições, pois as estrelas caídas nunca foram estrelas genuínas, mas estrelas apenas na aparência. 1 João 2, 19. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, pois se fossem de nós, eles sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram. Por último, que se você é do Senhor por eleição, você deve se separar daqueles pecados que agora se separam entre o Senhor Cristo e você. Pois, embora você se esconda daquele que veio buscá-los, ele, no entanto, os descobrirá, e tão rápido quanto suas concupiscências o retém, e você a eles. O Senhor fará com que você alegremente os expulse como fogo de seu seio, se ele tiver algum pensamento de amor eterno por você. Se ele não tiver,
você os manterá guardados e poderá abraçá-los e abraçá-los durante a vida por toda a eternidade. Eles se agarrarão a você como serpentes, picando com desespero sem fim. Mas parece terrivelmente doente, enquanto a trombeta do Evangelho, dia após dia e ano após ano, está soando um alarme para se afastar do pecado. E outros estão marchando para longe à sua vista, que você ainda não está ficando para trás. A vida de um santo é um afastamento da iniquidade. E esta é a sua obra, enquanto aqui, de modo que, embora ainda se apegue a eles não estão sentados contentes com isso, mas se esforçando para a separação por completo. Assim a carga é eficaz, na medida em que se afastam cada vez mais dela. Aqui tem outro. Mas não é frequentemente visto que os cristãos estão mais longe da iniquidade no início do que nunca depois? Por isso, muitos reclamam que seus dias, depois de permanecerem na religião, não são tão bons quando eram apenas jovens cristãos. Em resposta a isso, observo: 1. Que não são poucos os que, embora nunca tenham encontrado convertidos, ainda assim tiveram a graça despertadora em seu primeiro estabelecimento em uma profissão, fazendo uma grande confusão entre suas afeições e uma grande mudança em sua vida, que, se desgastando aos poucos, eles se estabeleceram em uma forma vazia e sem vida de piedade, e assim estavam mais longe da iniquidade do que nunca. Mas isso não provara ser assim com os verdadeiros piedosos. Eu observo. 2. Que os cristãos de longa data na religião têm seus tempos de sono e decadência, e os jovens cristãos também têm os seus. Em Cântico 5:2, encontramos o cônjuge adormecido após grandes manifestações, e em Mateus 25:5 encontramos as virgens sábias, bem como as loucas, cochilando e dormindo. E se compararmos os dias de sono dos cristãos idosos com os dias de vigília dos que são apenas jovens, sem dúvida, este último tem a vantagem do primeiro, mesmo que um menino trabalhador corre menos perigo de surpresa do inimigo do que um homem adormecido. Mas, uma vez que o poder da graça efetivamente desperta ambos de seus sonos espirituais, é apenas a comparação entre eles no quadro de vigília. Eu observo. 3. Que há uma diferença entre o grosso da religião e a solidez e peso dela, as comoções veementes e sua firmeza e enraizamento. Os jovens cristãos não podem ser mais volumosos do que os antigos em relação a muitas afeições brilhantes, decorrentes da novidade da coisa que se misturam com ela e depois se apagam. Mas com os cristãos antigos, embora haja menos volume, é mais sólido e pesado como o ouro, quanto mais frequentemente no fogo. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. Tu és maravilhoso. Amém.